Imagine confiar sua vida a alguém. Imagine colocar centenas de pessoas dentro de uma aeronave e acreditar que, ali na cabine, está alguém íntegro, preparado e responsável. Agora, imagine descobrir que essa mesma pessoa escondia uma vida dupla. Hoje, no Voz do Silêncio, nós vamos contextualizar uma história real que chocou o Brasil. Não para sensacionalizar, não para explorar o horror, mas para mostrar uma realidade perturbadora. Às vezes, a pessoa que menos desconfiamos pode ser capaz de coisas inimagináveis. Sérgio Antônio Lopes era um piloto de avião experiente, com cerca de 60 anos de idade e mais de 2 décadas de atuação na aviação civil brasileira. Ele trabalhou como piloto na Latam Airlines Brasil, uma das maiores companhias aéreas da América do Sul, onde construiu sua carreira profissional e conquistou credibilidade no meio aeronáutico. Antes das denúncias, Lopes era visto como um profissional tradicional da aviação, um setor em que a confiança e a responsabilidade sobre vidas humanas são valores centrais. Ele também tinha uma vida pessoal estável, sendo casado e pai de filhos. E aqui começa a reflexão. Quantas vezes associamos cargo, profissão e aparência à ideia de caráter? Será que estamos preparados para aceitar que alguém pode sustentar 2 realidades ao mesmo tempo? Comenta aqui embaixo. Você acredita que é possível alguém viver uma vida dupla por anos sem levantar suspeitas? Lopes ingressou na Latam em meados da década de 1990 e permaneceu por muitos anos como piloto de linha, acumulando experiência em voos domésticos e internacionais. Durante esse tempo, ele ocupou funções de comando na cabine e era reconhecido pela empresa e colegas como um profissional de carreira longa e consolidada. Ele pilotou aeronaves comerciais em serviços regulares, uma posição que demanda alto nível de responsabilidade e treinamento contínuo. Sua trajetória na companhia se estendeu por mais de 27 anos antes de sua demissão, ocorrida após as acusações se tornarem públicas. Mais de 2 décadas de carreira. Mais de 2 décadas construindo uma imagem. E é exatamente por isso que estamos contextualizando essa história. Porque muitas vezes o perigo não vem de quem aparenta ser uma ameaça. Ele vem de quem parece absolutamente normal. Se você acha importante discutir esse tipo de caso com responsabilidade, já deixa seu like. Isso ajuda o canal a continuar trazendo análises sérias e documentadas. O caso ganhou tração quando uma denúncia anônima e relatos de famílias começaram a atrair a atenção das autoridades, dando início a investigações formais. A investigação passou a apontar indícios de que Lopes estaria envolvido em atividades criminosas há cerca de 8 anos, com vários atos envolvendo menores de idade. A partir de informações recebidas pela polícia, inclusive material armazenado em dispositivos eletrônicos, as autoridades começaram a mapear uma possível rede criminosa. Não foi apenas uma denúncia isolada. Diferentes linhas de investigação convergiram para a necessidade de ação policial. E aqui surge outra pergunta. Quantos casos como esse só vêm à tona porque alguém decidiu denunciar? Quantos outros permanecem escondidos? A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da 4ª Delegacia de Repressão à Pedofilia, passou a investigar o caso sob a operação batizada de Apertem os Cintos. A investigação apurava crimes como estupro de vulnerável, exploração sexual de crianças e adolescentes, produção e compartilhamento de pornografia infantil e favorecimento da prostituição. Foram cumpridos mandados de prisão temporária e mandados de busca e apreensão contra vários investigados,
incluindo o piloto e outras pessoas supostamente envolvidas no esquema de exploração. A investigação apontou que contrapartidas financeiras eram oferecidas a responsáveis por menores para obter acesso às vítimas. Ao longo da investigação, depoimentos, material digital apreendido e elementos de prova ajudaram a construir o caso para que a polícia pedisse a prisão do piloto. Aqui é importante entender: uma investigação como essa não acontece do dia para a noite. Ela envolve cruzamento de provas, perícia digital, depoimentos e autorização judicial. É um processo técnico e fundamentado. Após ser abordado e detido dentro de uma aeronave no aeroporto de Congonhas, São Paulo, enquanto se preparava para um voo, Sérgio Antônio Lopes foi levado para prestar depoimento à polícia. Durante esse momento, ele admitiu envolvimento com menores e indicou registros armazenados em seu celular, que teriam relação com os crimes sob investigação. Em um vídeo exibido em programas jornalísticos, Lopes teria respondido às perguntas das autoridades de forma afirmativa sobre sua participação em encontros com vítimas, afirmando que estava disposto a responder sobre os fatos. O momento da confissão muda completamente o rumo de um caso e reforça algo perturbador. Durante anos, uma vida pública seguia intacta, enquanto outra realidade permanecia escondida. Imediatamente após a prisão, a Latam Airlines Brasil anunciou a demissão de Sérgio Antônio Lopes do seu quadro de colaboradores, reforçando que a empresa repudia veementemente qualquer conduta criminosa e que cooperará com as investigações. Lopes segue preso sob acusação formal e o caso está em andamento no judiciário, com audiência de custódia e processos que devem tramitar conforme o Código de Processo Penal. Agora, o destino dele está nas mãos da justiça. E como sempre reforçamos aqui, todo acusado tem direito à ampla defesa e ao devido processo legal. O caso causou enorme comoção na sociedade e na mídia brasileira, justamente por envolver um profissional de destaque em uma área em que a confiança e a responsabilidade são essenciais. Houve ampla cobertura sobre a operação policial, repercussão nas redes e discussões públicas sobre a segurança de menores e mecanismos de prevenção a crimes sexuais. Especialistas ouvidos pela imprensa destacaram a necessidade de fortalecimento de políticas de proteção a crianças e adolescentes e reforço às linhas de denúncia e acolhimento. E aqui está o ponto central deste vídeo. Não estamos contando essa história apenas para falar de um crime. Estamos contextualizando para mostrar que o mal nem sempre tem aparência ameaçadora. Às vezes, ele veste uniforme. Às vezes, ele ocupa cargos de confiança. Às vezes, ele está mais perto do que imaginamos. Até o momento, Sérgio Antônio Lopes permanece detido e o processo segue em fase de investigação e instrução, com possibilidade de novas denúncias e participação de outros envolvidos ser formalizada. O caso segue sob análise das autoridades judiciárias e decisões futuras, como audiências, denúncias oficiais pelo Ministério Público, julgamentos e sentenças, deverão ser reportadas pela imprensa, respeitando o direito à ampla defesa e ao devido processo legal. Casos como esse nos obrigam a refletir sobre confiança, sobre vigilância, sobre proteção e, principalmente, sobre a importância de ouvir crianças e adolescentes. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários. O que mais te impacta nesse caso? Você acredita que nossa sociedade está preparada para identificar sinais antes que tragédias aconteçam? Se esse conteúdo te trouxe reflexão, se inscreva no canal Voz do Silêncio. Aqui, o objetivo não é explorar o horror, é iluminar o que muitas vezes acontece no silêncio. Nos vemos no próximo vídeo.